Olá! No último vídeo nós verificamos rapidamente, fizemos um apanhado daquilo que foi trabalhado na disciplina inicialmente da literatura brasileira 1. Vi rapidamente, ele fiz um breve, muito breve apanhado da carta de Pero Vaz de Caminha, lavrada, endereçada ao rei Dom Manuel I de Portugal, a carta do achamento, que dá notícias do achamento do Brasil a Portugal, e trabalhei rapidamente naquilo que seria uma introdução a este livro, ao capítulo que nós vamos ler do Casagrande Senzala, do Gilberto Freire. Pois bem, recordo ainda rapidamente, novamente neste vídeo, que nós estamos tratando do primeiro capítulo, é o que nos interessa para esta disciplina de literatura brasileira 1, e que este texto é de 1933. Temos de guardar aí as proporções disso, portanto. Ora, passemos então ao texto do Gilberto Freire, no qual, assim, temos um título bastante interessante deste primeiro capítulo, porque o capítulo trata de características gerais da colonização portuguesa no Brasil, formação de uma sociedade agrária, escravocrata e híbrida. Já nesse subtítulo nós temos algumas questões aí importantes. Ora, nesse subtítulo digo dentro do livro, não? Uma sociedade, a formação, ele trata nesse primeiro capítulo de uma formação dessa sociedade escravocrata, e ele vai justificar nesse texto, e aí essa é uma das questões que nós temos que ler o Gilberto Freire com muita criticidade. Ele vai justificar a escravização como necessidade desse processo de colonização, que andam juntas. Uma sociedade que é muito mais agrária na sua colonização do que, por exemplo, urbana, embora os centros urbanos existam. Ora, Salvador, Vila Rica, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, vão existir. E uma sociedade muito híbrida, quer dizer, uma sociedade que ela não é una, ela não é única, ela não é uma sociedade formada por uma só casta ou uma só raça. A ideia de raça está muito presente em Gilberto Freire ainda. Ele bebe muito daquela questão ainda determinista e racial do século XIX. E é com esses olhos que nós temos que olhar criticamente Gilberto Freire. É um texto que quase se aproxima do seu centenário. Inicialmente, já nesse capítulo, ele menciona a data de 1532. Ora, 1532 nós estamos pensando no promulgar das capitanias hereditárias, que é a cessão desse grande território, né, a alguns donatários em Portugal, que deveriam vir às suas próprias expensas para cá, a fim de colonizar, de dar vida, de organizar no que se acreditava ser a civilização daquele momento. Esses portugueses, portanto, né, a data de 1532 é por isso, porque, na verdade, o início das capitanias vai ser 2 anos após isso, né, na verdade, a implementação do processo, propriamente dito. Mas é muito interessante nós pensarmos que, portanto, ele vai começar a tratar dos portugueses, dessa sociedade, de quem eram esses colonizadores. Embora é o capítulo 3º desta obra, que nós não vamos ler, e fica o convite para que vocês leiam, que trata propriamente do português, como o capítulo 2º vai tratar dos indígenas, como aí os 4º, 5º capítulos vão tratar dos negros, dos africanos. E já dessa mescla social. Ora, pensemos que a sociedade que ele está tratando aqui, os portugueses com os quais ele está tratando, ele fala que já são uma sociedade já não hegemônica. Os portugueses já não são hegemônicos, quer dizer, não tem uma raça pura, se é que é possível, né, alguém ter uma raça pura. Mas eles já são uma mistura de romanos, visigodos, fora outros povos que ali habitaram, não? Visigodos, mouros. Os mouros são muito importantes na visão do Gilberto Freire, nós vamos ver. Os mouros são os povos do norte de África, que quase se encostam ali com a Península Ibérica,
que viveram ali 500 anos dentro da península, entre o século VIII, mais ou menos, e só foram, de fato, expulsos no século XV, né, pelos reis de Espanha, né, que na verdade estavam formando ainda a Espanha, os reinos que formam hoje a Espanha. Então, quer dizer, a presença dos mouros desse norte da África, da Mauritânia, que é o nome da região, é muito forte. O islamismo, porque eram povos islâmicos em sua grande maioria que ali habitaram, trazendo a sua cultura, a sua arquitetura, a sua ciência, a matemática e algumas palavras, inclusive, que perduram no nosso vocabulário da língua portuguesa e no vocabulário de língua espanhola. E também dos judeus, por exemplo, que ali na península habitaram, sobretudo depois da tomada de Jerusalém pelo imperador romano Tito, ainda na Antiguidade. Eles vão se espraiar para diversas regiões, inclusive para a região da Península Ibérica. Então, os judeus sempre foram uma minoria mais existente na península, que viveram, até certo modo, em paz até a 1536, um pouco antes ali, houve 1536, oficialmente você tem o Tribunal do Santo Ofício, com já o filho de Dom Manuel, o rei Dom João III, aquele a quem encaminha e escreve a carta, Dom Manuel, seu filho estava reinando, e esse filho promulga, né, o Tribunal do Santo Ofício em Portugal, mas os judeus sofreram algumas perseguições, o ambiente já era ruim um pouquinho antes. Para os judeus, o Gilberto Freire, e esse vídeo é para que vocês tenham uma chave de leitura, né? Eu não vou esgotar o texto aqui, mas que tenham uma chave de leitura. Para os judeus, o Gilberto Freire refere uma coisa, a adaptabilidade. Quer dizer, eles se adaptam, eles se moldam onde quer que estejam. E isso está presente, segundo Gilberto Freire, nos portugueses. Aos mouros, a situação é um pouquinho mais, né, complicada para a gente interpretar. Porque isso está na página 71 da minha edição, depois eu deixo as referências ali, junto à descrição do vídeo. E aqui nós vamos encontrar uma das questões talvez mais polêmicas, que refere, né, todo desse capítulo no Gilberto Freire, mas que vai perseguir a obra inteira ali do Casagrande Senzala. E eu cito para vocês textualmente o que o Gilberto Freire escreve sobre a Moura Encantada. O longo contato com os sarracenos são os árabes, os mouros, deixara idealizada entre os portugueses a figura da Moura Encantada. Tipo delicioso de mulher morena e de olhos pretos, envolta num misticismo sexual, sempre de encarnado, uma roupa vermelha, tá? Sempre penteando os cabelos ou banhando-se nos rios ou nas águas das fontes mal assombradas, que os colonizadores, os portugueses, vieram encontrar parecido, quase igual, entre as índias nuas e de cabelos soltos do Brasil. Que estas tinham, as índias no caso, também os olhos e os cabelos pretos, o corpo pardo, pintado de vermelho pela pintura ritual, normalmente, e tanto quanto as nereidas, quer dizer, as musas mouriscas, eram doidas por um banho de rio, onde se refrescasse sua ardente nudez e por um pente para pentear o cabelo. Além de que eram gordas, como as mouras, ou seja, tinham fartura de carnes, não? Apenas menos ariscas. Porque por qualquer bugiganga ou caco de espelho, estavam se entregando de pernas abertas, isso aqui é a citação do Gilberto Freire, aos caraibas gulosos de mulheres. Percebamos duas coisas nesse texto do Gilberto Freire, como ele é complicado. Primeiro, o preconceito com o Oriente, ou os árabes, os muçulmanos, que se construiu pelo Ocidente. Isso não é uma coisa do Gilberto Freire. Na verdade, o Ocidente construiu essa ideia, esse ideário de que os árabes, os mouros, os muçulmanos eram extremamente sexualizados, porque tinham várias mulheres, enfim, as mulheres eram muito sexualizadas. Há um texto, recomendo a vocês, Eduardo Said, Orientalismo. Lá ele trata exatamente como o Ocidente construiu o Oriente, pela sua visão.
como se o Ocidente também não tivesse a sua sexualidade exacerbada ou coisas assim. Pois bem, vamos pensar em uma outra situação, entretanto. O Gilberto Freire traça um paralelo entre as mouras, a moura encantada, que é uma espécie de imaginário de uma mulher que se banha nas fontes e que encanta os homens, portanto, que seduz os homens, quase como uma sereia entre os mares, e as indígenas. Ou seja, essas indígenas foram as sedutoras do colonizador pela visão de Gilberto Freire. Aí está o problema. É como se ele dissesse que a colonização não aconteceu violentamente. É como simplesmente essa moldabilidade do português, esse poder onde estava, conseguir estar, vai ser uma espécie de simples junção de raças. Enquanto nós sabemos que muitas vezes a colonização sim comete abusos e muitas vezes sim essa junção não foi de maneira pacífica, e sim de maneira muito violenta. Então é um dos grandes problemas do Gilberto Freire. Nós temos de lê-lo com criticidade, mas ao mesmo tempo pensar que esse texto é de 1933. E é um texto fundamental para as ciências humanas. No Brasil, sobretudo. Não? Vamos um pouquinho à frente no texto. Vocês vão encontrar, por exemplo, outra questão que ele vai ver como um definidor da raça e também do Brasil, que é o calor, o clima. Quer dizer, o clima vai definir muito, né, nessa visão determinista que ele tem, né, o lugar onde as pessoas vivem. Quem são essas pessoas? Menos em Guarapava, tá? 8 graus lá fora. Mas, mesmo assim, toda essa questão do clima é extremamente trabalhado pelo Gilberto Freire ao longo do texto. Depois, rapidamente, eu quero tratar com a sensualidade da religiosidade a portuguesa, né? Como os portugueses herdaram e vão passar isso, né? Então, quer dizer, o Brasil vai ser sempre vai carregar esses DNAs portugueses, indígenas, africanos, enfim, que vem até antes, né? Dos mouros, dos judeus, enfim, como a religiosidade também é associada à sexualidade, porque os portugueses são extremamente católicos, mas usaram vamos dizer, tiveram uma religiosidade católica que foi se colocando sobre uma religiosidade pagã, muitas vezes muito ligada aos cultos do sexo ou dos cultos que são ligados à fertilidade. E os deuses foram simplesmente, ao longo dos séculos, sendo substituídos pelos santos, fazendo quase as mesmas funções. Então, como isso está presente também na religiosidade portuguesa brasileira, ou luso-brasileira, que é extremamente importante para a colonização. Não há colonização sem a religiosidade, como nós vamos ver mais para frente com os jesuítas, a literatura de catequese que os jesuítas praticam no Brasil para a cristianização, a catolicização dos indígenas. E por fim, eu quero chamar a atenção para essa relação com o chamado com os escravos, né? Dentro dessa sociedade escravocrata e também dentro dessa colonização, que está tratando do moleque leva pancada, que é uma espécie de brinquedo do seu senhor. Um rapaz, senhor, filho do senhor, no caso, tinha um escravo da mesma idade, mais ou menos, com o qual ele compara aos romanos, quer dizer, às vezes era com ele que se tinha a primeira relação sexual. Isso está presente na literatura brasileira com Machado de Assis, por exemplo, no Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é da literatura brasileira 2. Mas que é interessante que ele tinha, o Brás Cubas, a personagem tinha um moleque, que ele montava, fazia o que queria, enfim. E posteriormente, esse escravo, não me ocorre o nome agora, é liberto. E o Brás Cubas o encontra também tendo um escravo e batendo num escravo. Ou seja, essa violência que vai sendo passada de senhor para escravo, e vai se espraiando em toda a sociedade. Espero que tenha sido bastante proveitoso para vocês, para entender um pouquinho do Gilberto Freire neste capítulo, ok?